Boa noite, povo. Eu quero passar uma mensagem para vocês aqui nessa noite. Boa noite a todos, né? Hoje é um dia muito triste, né, para muita gente, porque muitas pessoas acompanhavam o trabalho da cantora Marília Mendonça, né? Inclusive está aqui atrás da TV, ó, a matéria. Desde cedo tá passando aqui na reportagem, na televisão, né, sobre a morte dela. Mostrou aqui uma carreata aqui com inúmeros e incontáveis carros acompanhando até o enterro, né, no cemitério. Eu queria deixar para vocês uma mensagem, para vocês refletir, não apenas pelo que aconteceu com ela, mas porque todo dia morre gente, né, pessoal? Então o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: nunca saberemos quando será o último tchau, o último beijo, o último cafezinho, o último. Então vamos fazer valer a pena cada minuto, principalmente com quem amamos, e nos preparar para a eternidade com Deus. Ela aperta o nosso peito, esmaga o nosso coração e coloca o peso da insegurança sobre o nosso futuro. Somos confrontados, chacoalhados e despertados por esse golpe indefensável. A morte nos faz refletir se vale a pena evitar os desafios que nos assustam. Será que temos tanto tempo para planejar um futuro, um amanhã que nunca chega? Somos de barro, mas nós somos eternos, tá certo? Então o futuro, meu irmão, pode ser incerto. O futuro pode ser incerto, mas nós que estamos verdadeiramente com Cristo, nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Nós viemos do mundo, né, um mundo de perdição, no qual nós vivíamos, né, como a Bíblia diz, na nossa vã maneira de viver. E Ele nos resgatou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? E o endereço para onde nós vamos, a nossa morada é no céu. Para quem não está com Cristo, infelizmente, né, talvez tenha um desfecho, um final trágico. A minha mensagem para você é essa: reflita, meu irmão, porque, como nós já ouvimos várias vezes, né, para você morrer basta você estar vivo. Para você morrer basta estar vivo. Então, todo dia morre gente, entendeu? Ela tá dando essa repercussão grande aqui, ó, no jornal, tá vendo? Porque ela é uma cantora famosa, uma cantora de renome, conhecida no Brasil inteiro, né? Já fez vários shows, cantora sertaneja, já cantou com vários cantores famosos. Então tá dando toda essa repercussão, essa manchete aqui na reportagem do jornal, desde cedo, né? Sobre o enterro dela por conta do acidente que ela sofreu no avião, porque ela é uma pessoa conhecida, né, no país. Mas todo dia morre gente, meu irmão, pessoas anônimas que a gente não conhece, né? E para quem não acredita em Deus, aqueles que se denominam ateus, né, acredita que o fim, né, é a morte, né? Acabou a vida aqui, acabou a vida, acabou a sua história. Mas para nós que conhecemos a Deus e confiamos a nossa vida a Cristo de verdade, sabemos que a nossa morada é no céu, meu irmão. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui apenas de passagem, mas um dia nós retornaremos para lá, no céu, né? Então, será que a Marília Mendonça está no céu? Bom, eu não sei. Também não cabe a mim questionar isso daí ou não, né? Esse julgamento fica para o Senhor, né? Para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Mas fica a reflexão para vocês pensarem, né? Porque você nunca sabe quando você vai acordar, né? E dar o seu último adeus, né? Último beijo no seu filho, último abraço nos seus pais, né? Como eu li aqui, né? O seu último cafezinho, né? Ela tinha até publicado, acho que no Twitter dela, tinha falado que ela tinha sonhado com água, com cachoeira, que ela nunca tinha sonhado tanto com água e com cachoeira. Seria uma premonição, né, do que possivelmente ia acontecer com ela nesse acidente, ou um aviso de Deus de que naquele dia trágico ela iria partir dessa vida, entendeu? Bom, não sei, são questões que a gente fica pensando, refletindo, tentando entender o motivo e a razão de muitas coisas, né, mas que fogem do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa alçada, né? Mas o que eu tenho para dizer para você é isso: creia, entendeu? A palavra do Senhor nos dá garantias de que com Ele nós não apenas herdaremos a salvação eterna, né? Mas que Ele nos dará com Ele todas as demais coisas. Veja só o que diz lá em Salmos, né? Eu vou ler aqui para você rapidamente a palavra de Deus, para você meditar junto comigo, o que diz lá em Salmos, no capítulo 91, né? Inclusive, creio que é um salmo muito conhecido de muita gente, né? Até daqueles que não têm costume de ler a Bíblia Sagrada, tem uns que têm a Bíblia aberta dentro de casa, ou um quadro da Bíblia, né? Recitando o Salmo 91.
E eu vou ler aqui para vocês aqui um pedacinho do Salmo 91, que diz aqui a palavra do Senhor. Ó, veja só. Que no Salmo 91, sobre a sombra do Altíssimo, né? Diz aqui o tema, e está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade, ou seja, a taxa de mortalidade que assola ao meio-dia. Né? Na antiguidade, a mortandade assolava ao meio-dia, mas nos dias que nós temos vivido, meu amado irmão, conhecido como dias modernos, a mortandade, que é a taxa de mortalidade, o índice de morte, ele tem assolado durante todas as horas do dia, meio-dia, meia-noite, hora da manhã, porque toda hora morre gente. Né? Existem estatísticas que falam que a cada segundo morre uma pessoa. Eu não sei se é no Brasil ou no mundo, mas eu acho que deve ser no país, porque no mundo deve ser um número bem maior. A cada segundo que passa. Então imagine, nesse exato momento, enquanto seu coração está batendo no seu peito, você está respirando, né? Está bombeando sangue por todo o seu corpo, lhe trazendo vida. Tem pessoas que nesse exato momento estão morrendo. Ou em casa, ou na maca no leito de um hospital, ou na rua, entendeu? Ou enquanto estão dormindo com ataque cardíaco fulminante, ou de câncer, ou de AIDS, ou de várias outras doenças degenerativas das quais o ser humano está suscetível, né, a acontecer com eles. Então veja só o que diz aqui no versículo 6. Nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado. Essa aqui é a parte mais interessante desse salmo aqui, quando Deus faz essa promessa, porque na verdade isso aqui é uma promessa, meu irmão. É uma promessa de Deus para aqueles que creem e confiam no Senhor verdadeiramente. Para aqueles que entregaram a vida para o Senhor e estão à sombra do Onipotente, como diz o título aqui do início do Salmo 91. Então veja só o que diz aqui o versículo 7, que é o mais interessante. Creio que muita gente conhece essa passagem aqui, no versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é a parte mais interessante desse versículo. Aqui ele vai recitando e vai falando que dá ordem aos anjos para guardar. Está aqui, ó, no versículo 11. Porque darei ordem aos seus anjos a teu respeito. Porque os seus anjos darão ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Né? Porque aqui o segredo, tá aqui o segredo, meu irmão. Você quer saber por que Deus fez essa promessa aqui do Salmo 91? E por que diz aqui que no versículo 7 vão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido? Quer saber o segredo porque Deus fez essa promessa? Tá aqui, ele revela aqui no versículo 14 do Salmo 91. Você que tem Bíblia aí pode conferir. Se a sua Bíblia está escrita da mesma forma, pode ser Bíblia católica, Bíblia protestante, evangélica. Confira aí no versículo 14. Para quem foi que Deus fez essa promessa do Salmo 91? Está escrito aqui o segredo, ó a chave. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Então tá vendo aqui, meu irmão, para que é o livramento dessa promessa? É para aqueles que se apegam com amor a Deus, meu irmão. Então, meu amado, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, né? Baseado nessa reflexão, até pelo que aconteceu aqui com a cantora sertaneja Marília Mendonça, com relação à morte dela, a morte ronda a todos, meu irmão. Entendeu? Como a gente leu aqui no versículo 6, né, a mortandade ela assola nos dias que nós estamos vivendo, não apenas o horário de meio-dia, mas a meia-noite e a todas as horas do dia. Tem gente morrendo nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui falando com vocês. Entendeu? Mas veja a promessa que Deus faz: vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu, porém, não será atingido.
Nesse último ano para cá, meu irmão, nesse último ano e meio, vamos colocar, nesse último ano e meio para cá, no meio dessa pandemia que a gente atravessou, no meio de quarentenas, de lockdowns que foi decretado pelos governos de alguns estados aqui do Brasil, entendeu? E no mundo inteiro, que essa pandemia não foi apenas local aqui no continente americano, mas foi no mundo inteiro, foi global. No meio dessa pandemia, quantos morreram, meu irmão? Diga para mim. Você tem as contas aí do que é passado aqui na TV aqui? Pelo menos no que foi notificado aqui nos telejornais, os números passaram de 500 mil mortos pela Covid-19 nesses últimos anos, ou melhor, nesse último ano e meio, né? Últimos 2 anos, né? Porque estourou a pandemia, né, com o coronavírus lá na China, né, na província de Wuhan, em novembro de 2019. Nesses últimos 2 anos, né, só no Brasil, né, a taxa de mortalidade aqui, só pela Covid-19, partiram mais de 500 mil pessoas. Talvez no meio desse monte de gente que partiu esteja até algum familiar seu, de que você que está me assistindo agora nesse momento, tenha partido algum familiar seu, né? E a pergunta que eu te faço, por que eles foram e você ficou? Você já parou para pensar? Então, meu irmão, é o seguinte, eu particularmente acredito, né, que se a pessoa foi, Deus permitiu que a morte o levasse, é porque ela já cumpriu seu propósito nessa vida, ou ela fugiu do propósito, né? Tem respaldo bíblico para isso, eu não estou falando heresia não, porque Ananias e Safira, está no Novo Testamento, eles fugiram do propósito de Deus porque mentiram ao Espírito Santo e na mesma hora eles morreram, né? A Bíblia fala que eles expiraram, na mesma hora eles morreram, então fugiram do propósito. Então aqueles que Deus permitiu que fossem, partissem, né? No meio dessa pandemia aí, inumeráveis vidas que foram contabilizadas na taxa de mortalidade pelo Covid-19, né? Ou fugiram do propósito, ou já cumpriram o seu propósito nessa vida. Então, meu irmão, se alegre, porque se você está vivo, né? Você tem participado dessa promessa do capítulo 91 de Salmos, né? No que tange aqui o versículo 7, né? Que 1.000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita. Caíram ou não caíram 1.000 ao teu lado? Caíram ou não caíram? Mais de 10.000, né? Segundo os números, consta 500 mil, né? Então foi bem mais de 10.000 que caíram à tua esquerda, né? Mas tu tá vivo, meu irmão. Entendeu? Mas por quê? Porque Deus viu no teu coração, eu creio, entendeu? Que você é um dos que se encontram, que se encaixa no que o versículo 14 diz, a chave da promessa do Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo porque conhece meu nome, né? Poupá-lo-ei como um pai que poupa o filho que o serve. Entendeu? Então, se Deus lhe poupou, lhe deu vida, lhe deu saúde, permitiu que seus pulmões estivessem respirando normalmente, seus alvéolos pulmonares estivessem trabalhando, meu irmão, normalmente, sem o auxílio de um respirador mecânico, foi porque Deus lhe encaixou dentro dessa promessa aqui. Então, se você está vivo, agradeça a Deus, meu irmão. Certo? Aí, ó, mais uma vida que se vai. Ainda estão falando sobre a cantora Marília Mendonça, né? Dando aqui as suas últimas homenagens, né? Prestando o seu tributo, né? Por ela ser uma cantora muito famosa no Brasil inteiro, né? E quantas outras milhares ou milhões de vidas estão morrendo diariamente, né? No meio de tanta violência, né? De outros problemas de saúde que são acometidos, crianças, né? Com câncer. E assim vai, meu irmão. Entendeu? Se eu for falar aqui, vai passar 1 hora falando disso daqui para você perceber e comparar, né? Que você está vivo por algum propósito. Deus te ama, meu irmão, Ele quer mudar a tua vida. Se você não conhece a Deus de verdade, leia a Bíblia. Procura uma igreja séria para você se congregar, entendeu? Porque lá no livro de Hebreus fala que a gente não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns irmãos, entendeu? Então você precisa ter um direcionamento, ler a palavra, procure saber de Deus, ore mais, né? E tente entender o que Deus espera da sua vida, por que você está vivo e por que tantos outros milhares ou até milhões, se somar o número de mortos em outros países aí pelo mundo afora, no meio dessa pandemia, quantas pessoas não morreram, né? Se somar o número de mortos aí no mundo inteiro, talvez passe de milhões, né? Pessoas que morreram só pela Covid-19, né? Fora as outras doenças. Tem muita coisa aí que talvez botaram na conta da Covid, mas enfim. O que eu quero dizer para você é isso, meu irmão. Se você está vivo é porque Deus ainda tem um propósito para cumprir na sua vida, tá certo? Então guarda essa palavra no teu coração, tá certo? Guarda essa palavra no teu coração e confia em Deus.
lê a palavra do Senhor, peça direcionamento ao Espírito Santo, que Deus vai te direcionar para qual propósito Ele te escolheu, permitiu que você nascesse e viesse a esse mundo, tá certo? Porque a vida do cristão, daqueles que confiam em Deus de verdade, não termina com a morte aqui não, né? Para alguns que não creem ou não acreditam na existência de um Deus, para eles acabou, entendeu? Seus restos mortais vão se juntar às estrelas, né? O que alguns acreditam, né? Alguns agnósticos, ateus, mas enfim. Então o que eu tenho para te dizer é isso, meu irmão. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe, te fortaleça, né? E se você está vivo é porque certamente Ele ainda tem um plano para cumprir na tua vida. Busque, ore, leia a Bíblia e você vai descobrir o que é que Deus tem para realizar através da tua vida nesse mundo, tá certo? Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos.